Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Vamos lá então, Lamentações capítulo 1. Sabe, Jeremias é muito parecido em vários aspectos com a figura de Jesus, não é? Com o Messias, né? Ele estava pregando uma mensagem que foi rejeitada. Isso daqui é importante a gente reprisar. A mensagem de Jeremias, assim como a mensagem de Jesus. Essas mensagens foram rejeitadas pelo povo. Ele falava sobre a religião do coração, assim como Cristo. Há várias semelhanças, aí a gente vai mencionando essas semelhanças aí, pouco a pouco. Mas este livro está dividido em 5 capítulos, são 5 capítulos, e a gente tem algumas divisões importantes também. Praticamente cada capítulo se torna uma divisão. A primeira parte, o primeiro capítulo, fala sobre a vergonha de Judá. Tudo que eles passaram, a vergonha, a situação da cidade. O capítulo 2 vai falar sobre a destruição da cidade. Então, a vergonha, depois a destruição, só para dar um panorama geral. O capítulo 3 vai falar sobre a angústia do profeta. Sabe, a angústia é muito grande. Ele vai dizer assim, olha, isso me fez envelhecer, foi horrível para mim. Foram quase 40 anos, né? De 35 a 40 anos que Jeremias pregou e não foi ouvido. Não foi ouvido. Triste. Ezequiel vai falar sobre um grupo um remanescente pequeno que ficou em Jerusalém, né? Entre a segunda e a terceira ida de Babilônia, né? Nesse período, a segunda e terceira invasão. A terceira, lógico, foi pior. A segunda foi mais um cerco, né? A segunda também um cerco, mas depois houve esta invasão. Mas nesse período houve um grupo pequeno que estava em Jerusalém, né? Outros já tinham sido levados, mais de 10 mil foram levados como cativos, né? Por Babilônia. Então nesse período havia pessoas que estavam nas mãos de Deus. Bom, a gente vai então para o capítulo 4, que diz que a disciplina, ou fala sobre a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor. E o último capítulo, uma declaração do remanescente judeu. Interessante aqui, esses capítulos, o 1, 2, o 3, 3 e o 4, na realidade, cadê o 4? Está aqui. E o 4, eles têm uma característica, cada verso tem 3 linhas. E aqui sim dá para dividir em versos, né, bem claramente, porque cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras, então são 22 versos. O capítulo 5 não está dividido em letras, mas ele tem 22 versos também. Então, uma pequena... Para nós não tem muito significado, mas é acróstico em todas as línguas. Os Salmos também tem muito isso, né? A poesia, isso aqui é uma poesia. Isso aqui é um livro poético, não está com os livros poéticos por causa dessa sequência de Jeremias, mas este livro aqui traz uma poesia muito linda. De A a Z, podemos dizer assim. Nos Salmos, de A a Z, Deus é glorificado, louvai o Senhor. Aqui, de A a Z, Judá passou uma vergonha danada. Então não tinha mais, é uma visão de completitude, né? De A a Z, Judá foi infiel. É essa a ideia, de A a Z. Então não há nenhuma letra do alfabeto hebraico, né? Não há nada dentro da história desta profunda vergonha de Judá que tenha ficado de fora. Então, é como se pensássemos assim, Judá pecou todos os pecados que podia ter pecado. Judá fez todas as coisas ruins que poderia ter feito. Assim como Israel também. Não é? Mas aqui vai falar sobre Judá. Então, a terrível situação da cidade. Como é que estava a cidade? Ela é comparada a uma viúva, a uma bela princesa violada. Aqui é impressionante como vem trazendo aqui, como
Já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. E aqui diz ainda, chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pela face. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Não tem, por isso que é Lamentações, né? Não tem quem a console. Quer ver que interessante? Esse é o verso 2. O verso 9, alguém me disse para falar os versos, né, para acompanhar aí. O verso 9 também diz isso. Não tem quem a console. Não tem quem a console. Depois a gente encontra aqui o verso 17, eu acho que é isso. O 17 também, não há quem a console. O verso 21, mas não tem quem me console. Todos os inimigos souberam o meu mal. Então, assim, não há como. Ela pecou todos os pecados que poderia ter pecado. E eu vou repetir isso muitas vezes. Se Deus tivesse deixado Judá e Israel também, né? Israel reino do norte, Judá reino do sul. Se Deus tivesse deixado, a misericórdia de Deus é longânimo, a misericórdia de Deus é grande, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Inclusive esse livro fala sobre a misericórdia de Deus, vai falar sobre a misericórdia de Deus. Deus teria sido conivente. É bom repetir isso daqui. Por isso que ele destruiu, porque ele poderia ser considerado como conivente. Agora tem os motivos. Por que é que a cidade ficou nessa situação deplorável? Por quê? Verso 5 diz, por causa da multidão. Esse é um dos motivos. Por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram que ir para o exílio. Aqui, verso 5. Dá o motivo bem claro, bem claro. Judá confiou em muitos amantes, confiou em muitos deuses, confiou em muitos amantes no sentido das nações ao redor. Então não poderia prevalecer. Este é um motivo. Tem mais motivos. O verso 8 também traz um motivo. 8 e 9. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque lhe a viram a nudez. Então é uma mistura de linguagem dos pecados de Judá e de Israel, que é como se eles tivessem tirado toda a roupa. Como Isaías, né, tirou a roupa, ficou andando para dizer, né, que o povo estava assim. Isso lá em Jerusalém. Jeremias também fala em Jerusalém. E é triste isso. Mais um motivo. As suas imundícies, a sua imundície, está no singular aqui, a sua imundície está nas suas saias. Isso é adultério. Por isso caiu de modo espantoso e não tem que a console. É mais um motivo. Bom, tem mais motivos aqui também. Olha o verso 18 aqui. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. Então, Deus é justo. Ele não poderia continuar, vamos dizer assim, misericórdia. Sim, mas ele é justo. A justiça e a misericórdia se beijam na cruz. Quer dizer, Deus perdoou o pecado, mas alguém teve que morrer no nosso lugar para que não morrêssemos. Então Deus é justo, a justiça de Deus. E aqui, em Deuteronômio de 28 a 30, fala sobre as consequências da desobediência. Quer dizer, não era uma coisa que eles não sabiam. Lá na aliança que eles fizeram com Deus, Moisés ainda, lá na aliança, lá atrás, havia cláusulas aí. Só dá uma olhadinha lá, Deuteronômio 28, capítulo 28 ao capítulo 30. Quais seriam as consequências? E não é um verso bíblico apenas que fala das consequências. São 3 capítulos da Bíblia que falam sobre as consequências. Então aí nós temos aí os vários motivos, o verso 20 também, né? Porque gravemente me rebelei, fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Eu me rebelei. Então a cidade se rebelou. A cidade se rebelou. E Deus disciplina. Deus disciplina a cidade. Então está lá, vamos ver alguns versos da disciplina de Deus. Aqui o verso 12. Então diz assim,
não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da minha ira. Aqui fala Jeremias, e Jeremias também fala em nome da cidade. Então Deus disciplina, o Senhor me afligiu, o furor da sua ira. O Senhor me afligiu. Então, está no controle da disciplina. Ele está no controle. Lembram-se que Davi disse assim, eu prefiro passar pela ira do Senhor do que pela ira dos homens, né? Porque a ira do Senhor é justa. Olha o que Davi fala aqui. A ira do Senhor é justa. O furor do Senhor é justo. A consequência que o Senhor dá é justa. A ira é a palavra que se encontrou, humanamente falando, para dizer, para descrever a justiça de Deus. Então, Deus está, e aí compara com fogo, com uma rede para animais, né? Uma viúva assolada, fez-me assolada, lembra-se de Tamar? A viúva que fez, Tamar foi estuprada, né? E depois ela requer, não é, do seu sogro. Aqui a viúva está assolada, a mesma coisa, essa viúva aqui foi estuprada também, pelos deuses, com a permissão, nem sei se a gente pode usar a palavra estuprada também, né? Mas foi uma prostituta, a cidade, ou Judá foi uma prostituta. Bom, choro eu, aqui no verso 16, né? Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Jeremias, por isso que ele é chamado de profeta chorão, mas não é chorão por birra, por mimimi, não, é chorão porque ele via essa desgraça. Então, mais disciplina no verso 17, até o 15 que fala sobre isso, mas no 17, não há quem a console. Novamente aquela frase que nós dissemos, né? Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornassem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Coisa imunda. Então, o Senhor está disciplinando através dos vizinhos. Através dos vizinhos. Tem mais? Tem mais. Vai lá para o capítulo 2, nós vamos encontrar mais a disciplina do Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvem na sua ira, né? A nuvem protegia e agora ele cobriu para que não enxergassem. Mais disciplina. O Senhor disciplina. Mas é melhor estar na mão do Senhor, na disciplina, do que na mão do homem. Então não era o homem. Embora o homem tivesse feito coisas horríveis com o povo de Israel. E por isso essas nações foram condenadas. Você viu aí no final de Jeremias, se você me acompanha sempre, que essas nações foram e vão ser condenadas, né? Foram condenadas. A última parte aqui é a súplica da cidade por socorro e compaixão, e o finalzinho do 20 ao 22 é uma oração. Aliás, aparece a oração também no capítulo 2. Olha, Senhor, né? Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está minha alma, meu coração. É como a cidade falando, né? Ouve que eu suspiro, mas não tem ninguém para me consolar. Né? Não tem ninguém para... É uma oração sincera, né? Que ele fala aqui. Os meus gemidos são muitos. Então, Senhor, ouve a minha oração. Deus ouve a oração? Ouve a oração, mas não tira a consequência. Não tira a consequência. Eu posso estar cego? Umas perguntinhas aqui para terminar. Eu posso estar cego e surdo hoje às orientações de Deus? Jeremias falou e o povo... Eu posso estar vivendo assim? Deus está falando comigo, está falando no meu coração, está falando através do programa, de toda a programação da Novo Tempo, da Bíblia, de um amigo, do sermão, né, do pastor, do pregador, do DVD, da mensagem, do verso bíblico que lhe mandaram para meditação. Deus pode estar falando comigo que eu estou surdo? Pode. Depende de Deus? Não, depende de mim ouvi-lo. Sou eu quem ouve o Senhor. Ele fala. Ele fala. Judá não aceitou o seu futuro. Judá não aceitou o seu futuro. E você? Aceita o seu futuro? As consequências daquilo que você fez, elas vão ser colhidas. Mas tem uma coisa muito boa. Deus está do seu lado para aliviar a carga, mas a carga vem, Ele não tira a carga. Você tem prestado atenção nos avisos de Deus? Posso estar surdo,
dando os avisos de Deus, mas você tem prestado atenção à palavra de Deus? Você poderia estar num tempo emprestado, assim como o povo de Judá estava em Jerusalém. Deus falava, agora não tem mais jeito. Agora é melhor se entregar para eles, vocês vão para o cantinho da disciplina. Como é que eu estou me relacionando com Deus? Eu tenho que ser sensível à voz de Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Mas eu tenho que tirar os tampões dos meus ouvidos e tirar a venda dos meus olhos para ouvir a voz de Deus. É assim que eu ouço. É a palavra que me diz. Não é? Deus não vai agir comigo como agiu com todos os profetas, viu a visão de Ezequiel, linda visão. Deus não vai agir comigo assim, não espere isso. Deus vai aparecer com um anjo e vai dizer, olha, você está errado, Senhor. Não, a palavra já está dizendo aqui. E as consequências desses nossos equívocos e erros. Então que Deus te abençoe muito, para que esses versos aqui que falam sobre vergonha de Judá possam abrir os seus olhos. Possam abrir os seus olhos. A gente não precisa passar vergonha, só ouvir a palavra do Senhor. É isso. Queria orar com você nesse momento. Senhor Deus, que possamos fazer da Tua palavra prioridade da nossa vida. Ajuda-nos a compreendermos o nosso caminho, o caminho que o Senhor propõe para que trilhemos aqui. Senhor, ajuda-nos a termos uma visão correta do lar, do relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os pais, no trabalho, na escola, com os amigos. O Senhor nos dê a visão correta como instrumentos Teus, como embaixadores Teus, que possamos mostrar o Evangelho em nossa vida dia a dia. Dá-nos esta bênção, Pai. A bênção de ouvirmos a Tua palavra, sermos sensíveis àquilo que a gente ouve e que possamos colocar em prática. E se estivermos passando por uma consequência bastante pesada de alguma coisa que tenhamos feito, que possamos ter certeza da Tua companhia, da Tua bênção para passar por tudo isso. Em nome de Jesus, amém.